Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, no início dos tempos, quando Deus criou todas as coisas, criou também o mundo para ser um lugar onde o ser humano pudesse viver, Adão e Eva pudessem viver, a fim de ali, neste lugar, a fim de que ali eles pudessem provar o seu amor por Deus, permanecendo firmes em Deus, correto? Doutrina da criação lá do início, os primeiros capítulos do Gênesis. O mundo estava em ordem, o mundo estava em paz, era um lugar paradisíaco, de fato. No entanto, quando o pecado entrou no mundo, por causa de Adão e Eva, porque eles escolheram o mal, o mundo se transformou. No capítulo 3 do Gênesis, o Senhor diz a Adão o seguinte: porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e pó te hás de tornar. É uma visão bastante negativa do mundo. É uma visão que mostra o mundo como fonte de sofrimento, de angústia, de desolação, mas um lugar necessário para se trabalhar, para se viver, porque se a gente não trabalha, a gente vai morrer de fome, e sem o trabalho a gente não desenvolve as virtudes necessárias para entrar no céu. Ponto final. O mundo é um lugar de desolação e sofrimento. Mas vamos ser bem sinceros, no tempo em que nós estamos vivendo, nós não tratamos o mundo desta forma. O mundo é um lugar de diversões. O mundo é um lugar de alegrias. O mundo é um lugar, em outras palavras, de descanso. A gente busca muitas vezes um descanso no mundo e nas coisas que o mundo tem para nos oferecer. E muitas vezes a gente pode até usar como justificativa: mas Deus criou o mundo. Se tudo foi criado por Deus, e o próprio Deus disse que tudo era bom, por que é que eu preciso abrir mão do mundo? Porque quando Deus disse que tudo era bom, e que tudo estava em ordem, o ser humano sabia identificar claramente que o mundo é apenas um sinal da presença de Deus, que o mundo não é fonte de alegria genuína, não é fonte de felicidade verdadeira, e que Deus mesmo, fonte do mundo, do ser humano e da nossa alegria, é que de fato deve ser buscado como a causa da nossa alegria, da nossa felicidade e, como diz o Evangelho de hoje, do nosso descanso. Jesus está relembrando isso, que os homens já esqueceram. Quando nós agimos procurando no mundo essa fonte de descanso, de paz, de tranquilidade, nós agimos considerando o mundo pré-queda, o mundo paradisíaco lá do Jardim do Éden, que não existe mais. O mundo de hoje é esse mundo de trabalhos, é esse mundo de angústia, é esse mundo de sofrimento. É desolador? Em certo sentido é, se você espera deste mundo a causa da sua alegria e da sua felicidade. E meus irmãos, eu não estou falando isso daqui para gente que não tem fé. Eu estou falando isso aqui para gente que tem fé, que vem buscar a Deus, a fonte da sua alegria, vem buscar em Deus a sua felicidade, o seu descanso, mas ao mesmo tempo continua vivendo no mundo, esperando do mundo a felicidade, o descanso e a alegria. É só olhar para as próprias ações. Faça um breve exame de consciência aí, para ver se isso não está de fato acontecendo. Nós buscamos a Deus na oração, na liturgia, nos sacramentos e no serviço nas pastorais, movimentos, comunidades, etc. Mas na prática nós queremos fazer da terra o nosso paraíso. E por isso a gente se cansa tanto, a gente se frustra tanto, porque nessa expectativa de querer encontrar a alegria e o descanso pleno, perfeito para este mundo, a gente só vai encontrar sofrimento. Com certeza, cada vez mais sofrimento,
Porque esse mundo não foi feito para nos satisfazer, e nós estamos vivendo numa época, a época pós-pecado mortal, em que o mundo está desordenado. São Paulo mesmo disse que até a criação geme em dores de parto, como em dores de parto, esperando a sua redenção, porque ela também foi subjugada pelo pecado. Este não é o mundo de Adão e Eva, este é o mundo pós-pecado original, onde aconteceu o primeiro assassinato, Caim matando Abel. É esse mundo que nós temos que viver. E aí o que é que nós vamos fazer? Fugir do mundo? Não dá, né? O que seria fugir do mundo? Se matar? Não dá para fugir do mundo. É esse mundo em que a gente tem que viver. Mas nós temos que mudar a chave de compreensão a respeito deste mundo. O mundo não é capaz de nos satisfazer profundamente. O mundo não é capaz de nos dar a alegria que nós desejamos. Mas isso não significa que, quando esta alegria surgir, nas coisas que nós podemos encontrar no mundo, nós precisamos rejeitá-las na hora, imediatamente. Não, nós só não podemos deixar o nosso coração ficar preso a essas coisas. O trabalho é necessário, o cuidado das coisas do dia a dia é necessário, fazer o mundo se desenvolver é necessário, trabalhar co-criando o mundo junto de Deus, trabalhar melhorando a criação junto de Deus é necessário. Mas por quê? Porque esse é um meio de a gente levar a palavra de Deus para os outros, praticarmos a virtude e alcançarmos o reino dos céus, lugar do nosso verdadeiro e genuíno descanso. Nós estamos aqui de passagem. É fácil fazer isso? Não é fácil, especialmente se nós estamos o tempo todo preocupados com as coisas do mundo. Nosso Senhor diz lá no Evangelho de São Mateus: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro aqui, nesse sentido que eu estou utilizando, não apenas o dinheiro material, cédula, mas as coisas relativas ao mundo. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós iremos buscar descanso e felicidade em Deus, ou nós iremos buscar descanso e felicidade no mundo. E é muito ruim quando nós não percebemos que, buscando a Deus, na verdade nós estamos buscando a nós mesmos e a nossa felicidade no mundo. Isso precisa ser quebrado. A gente precisa enxergar isso acontecendo e quebrar. Vai ser doloroso, porque num primeiro momento, abrindo mão das coisas que o mundo tem para nos oferecer, a gente pode cair numa espécie de desolação interior, numa angústia, quando a mortificação começa de fato a acontecer e a gente entendeu que não, eu não posso esperar do mundo aquilo que o mundo não pode me dar. Então ele começa a se mortificar, começa a se penitenciar e começa a buscar a Deus. Ok, isso é desolador. São João da Cruz fala que a gente tem que passar por esse processo para justamente mudar as coisas dentro da nossa memória e pararmos de esperar tanto das realidades do mundo aquilo que só Deus pode dar. Se nós vivemos no mundo, o tempo todo nós estamos sendo recordados pelo mundo de que o mundo é um lugar bom, maravilhoso para se viver, um lugar paradisíaco, cheio de coisas maravilhosas. Nós estamos o tempo todo sendo lembrados disso. O que é que nós temos que fazer? Mudar a fonte, mudar aquilo que está gerando essas lembranças em nós, essa memória em nós, e por isso a necessidade de ir para a oração, diariamente. Você passa o tempo todo, nós passamos o tempo todo preocupados com as coisas materiais, e faz parte, a gente tem que cuidar dessas coisas, mas nós precisamos mudar a chave. E como é que a gente muda a chave? Procurando se lembrar mais detidamente, mais perseverantemente, diariamente, daquilo que de fato o Senhor tem para nos falar e que causa em nós o verdadeiro descanso e a verdadeira alegria, a sua palavra, a sua presença. Por isso a necessidade de rezar todos os dias, de meditar todos os dias, para que nós nos recordemos disso que o Evangelho nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Meditar todos os dias para que nós nos recordemos que é o Senhor que nos chama para a felicidade, é o Senhor que nos chama para o descanso, de tal forma que nós passemos a não mais esperar do mundo ou de qualquer realidade do mundo aquilo que só Jesus pode nos dar. O sofrimento no mundo continua, o trabalho necessário no mundo continua, mas a nossa expectativa muda.
A gente passa a esperar dele, e não é uma esperança da boca para fora, não é uma esperança forçada, é algo que o próprio Deus começa a gerar em nós, a virtude genuína da esperança, que é alimentada na medida em que a gente se lembra daquilo que Deus nos prometeu. Como é que nós vamos nos lembrar daquilo que Deus nos prometeu se nós estamos o tempo todo atolados pelos nossos problemas, preocupações, trabalhos, enfim? É pela oração. A gente tem que parar para meditar justamente por causa disso, porque aquilo ali exercita a nossa memória e nos faz ter viva, sempre mais viva, essa lembrança do Deus que nos promete verdadeiro descanso. Assim, a gente nem despreza de vez o mundo, porque é um lugar que Deus criou para a nossa santificação, de fato, não precisamos abandonar o mundo de vez, mas a gente começa a entender que o mundo não é capaz de satisfazer aquilo que nós tanto desejamos no fundo do nosso coração, e buscamos a Deus, abandonando com sofrimento o mundo e buscando com sofrimento, mas também com muita satisfação, a Deus e o que Deus promete a nós. O coração dele é o nosso descanso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.